Apaixonados do Tubeflix, não esqueça de fazer a sua inscrição e de clicar no joinha. Deixe um comentário me contando o que achou da história. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O vento cortante de outono chicoteava o rosto de Alice enquanto ela subia os degraus da mansão Belmont. A casa imponente se erguia diante dela como um castelo feito de sombras e segredos. O ferro forjado do portão ainda ressoava ao ser fechado pelo motorista que a deixará ali. O aviso fora claro: Sr. Belmont não gosta de atrasos. Nem de conversa fiada. Alice apertou o casaco contra o corpo e tocou a campainha. O som ecoou pelos corredores internos e, poucos segundos depois, a porta se abriu com um estalo seco. Uma mulher de meia-idade, magra e vestida de preto, a olhou de cima a baixo. Alice Vasquez? A mulher perguntou, a voz neutra. Alice assentiu. Entre. O Sr. Belmont estará com você em breve. Ela foi conduzida por um corredor amplo, os passos ecoando no piso de mármore. A casa era silenciosa demais, como se ninguém realmente vivesse ali. As paredes eram frias, adornadas por obras de arte valiosas, mas sem qualquer toque de calor humano. Alice se perguntou que tipo de homem morava naquele lugar. Alguém que não gostava de luz, talvez. Ou de pessoas. No salão principal, ela esperou. A empregada desapareceu tão silenciosa quanto surgira. Alice observou a sala impecável, o brilho dos lustres, a madeira envernizada dos móveis, tudo milimetricamente organizado, sem nenhuma falha. Um ambiente feito para ser admirado, mas nunca realmente tocado. Quando a porta ao fundo se abriu, Alice se levantou instintivamente. O homem que entrou tinha a presença de uma tempestade contida. Alto, de ombros largos, vestia um terno negro impecável que parecia moldado a seu corpo. Mas foram os olhos dele que a fizeram prender a respiração. Um azul cortante, gelado como o próprio inverno. Nicholas Belmont. O bilionário intocável. Ele não sorriu, não ofereceu a mão. Apenas a observou por um longo momento, como se avaliasse uma mercadoria antes de decidir se valia a pena. Sente-se, ele ordenou, sem rodeios. Alice ergueu o queixo. O tom autoritário teria intimidado qualquer um, mas ela não era qualquer um. Prefiro ficar de pé. Uma sobrancelha dele se arqueou, um leve traço de surpresa passando pelo olhar antes de desaparecer. Nicholas se acomodou no sofá de couro escuro e cruzou os dedos sobre o joelho. Eu não costumo contratar funcionárias temporárias. Preciso de descrição absoluta. E lealdade. Se acredita que pode trabalhar sob essas condições, o emprego é seu. Alice sustentou o olhar dele. Eu preciso desse trabalho. E não sou do tipo que espalha fofocas. Espero que não seja do tipo que se mete onde não é chamada também. O aviso era claro. Mas Alice não se intimidou. Faço apenas o que me pagam para fazer, Sr. Belmont. Nicholas Belmont se inclinou ligeiramente para a frente, os olhos analisando cada detalhe do rosto dela, como se tentasse enxergar algo que ia além das palavras. Alice manteve a expressão impassível, mesmo sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo nele que a fazia querer recuar. E, ao mesmo tempo, algo que a fazia querer ficar. Por fim, ele se levantou e pegou um copo de cristal sobre a mesa, servindo-se de um pouco de vinho tinto. Alice permaneceu onde estava, sem se mover. O homem de gelo provou um gole da bebida antes de virar-se para ela. Pode começar amanhã. Alice não agradeceu. Apenas assentiu. Mas, ao dar um passo para sair, seu braço roçou na mesa e, antes que pudesse evitar, seu cotovelo tocou a borda do copo. O vinho tinto voou no ar e espirrou contra a camisa branca impecável de Nicholas. O silêncio na sala se tornou espesso. O coração de Alice disparou. Nicholas Belmont baixou os olhos para a mancha rubra se espalhando pelo tecido. Quando ele ergueu o olhar para ela, Alice soube, naquele instante, que havia cruzado uma linha e que o emprego que ela tanto precisava estava escapando das suas mãos. O ar na sala parecia pesar toneladas. Alice prendeu a respiração,
esperando a reação de Nicholas. Ele não disse nada. Não gritou. Apenas deslizou os dedos até a mancha de vinho em sua camisa e observou o líquido tingir sua pele por baixo do tecido. Impressionante, ele disse, finalmente. Alice franziu a testa. O quê? Nicholas ergueu o olhar para ela. Como você conseguiu, em menos de 5 minutos, fazer o que ninguém jamais ousou? Sua voz era calma, mas escondia uma corrente subterrânea de algo mais profundo. Raiva? Diversão? Alice não sabia dizer. Ela abriu a boca para se desculpar, mas a forma como ele a observava fez engolir as palavras. Tire sua blusa. Alice piscou, surpresa. O quê? Você derramou vinho em mim. Agora é justo que eu faça o mesmo. A provocação em seu tom acendeu algo dentro dela, um embate silencioso. Alice nunca fugira de um desafio, e não seria agora que recuaria. Ela ergueu o queixo e cruzou os braços. Se quiser que eu tire minha blusa, Sr. Belmont, vai ter que trabalhar muito mais para isso. Por um instante, Nicholas Belmont sorriu. E, naquele momento, Alice percebeu que estava lidando com um homem muito mais perigoso do que imaginava. Ele desabotoou lentamente a camisa manchada de vinho e a retirou com calma, revelando um torso definido, marcado por cicatrizes discretas, lembranças de um passado que Alice não conhecia. Então, pegou a taça sobre a mesa e, sem hesitar, virou o líquido escarlate sobre a própria pele. O vinho escorreu por seus ombros, deslizou pelo peito e gotejou no chão. Nicholas Belmont segurou o olhar de Alice o tempo todo. Agora estamos quites, ele disse, a voz baixa, quase um desafio. Alice sentiu algo quente se espalhar dentro dela. Talvez fosse raiva. Talvez fosse outra coisa. Mas uma coisa era certa, ela acabará de entrar em um jogo do qual não sabia as regras. E Nicholas Belmont não era um adversário fácil. Alice deveria ter aprendido sua lição. Deveria ter se mantido em silêncio, abaixado a cabeça e seguido seu trabalho como qualquer outra funcionária faria. Mas desde que cruzara o limiar daquela casa, algo nela parecia incapaz de se curvar à presença de Nicholas Belmont. Ele a testava. Cada palavra só parecia um fio de aço tensionado, esperando o momento certo para se partir. Mas Alice não era mulher de recuar. Alice foi contratada e imediatamente começou o seu trabalho. Após terminar o serviço daquele dia, ela foi embora com a mente confusa, tentando imaginar como seriam as próximas cenas ao encontrar aquele homem frio e arrogante novamente. Na manhã seguinte ao incidente do vinho, ela entrou na mansão com a determinação de agir como se nada tivesse acontecido. O trabalho seria o foco. Apenas isso. Você está atrasada, a voz cortante veio do alto da escada. Alice ergueu o olhar e encontrou Nicholas encostado no corrimão, a camisa branca imaculada, os botões do colarinho abertos. Diferente da noite anterior, seu olhar estava mais calculista, avaliador. Meu turno começa às 8, ela rebateu. Cheguei às 7h55. 5 minutos de desatenção podem custar caro, ele replicou. Alice cruzou os braços. E 5 minutos de arrogância podem custar um funcionário eficiente. A boca dele se curvou de leve, mas não era um sorriso. Era um reconhecimento silencioso do desafio que ela impunha. Ao falar isso, Alice se arrependeu em seu interior, mas ele tinha o poder de tirá-la do sério com as suas provocações. Vamos ver até onde sua eficiência vai, então, ele disse, descendo os degraus devagar. Hoje, você não vai se limitar às tarefas básicas. Alice franziu a testa. Como assim? Nicholas parou diante dela, perto bastante para que ela sentisse o cheiro amadeirado de seu perfume. A partir de hoje, você me acompanhará durante o dia. Quero ver como você lida com situações que exigem mais do que esfregar o chão. Alice piscou. Eu fui contratada como empregada doméstica, não como sua assistente pessoal. E, no entanto, aqui está você, Nicholas retrucou, deslizando as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria. Você tem algo mais interessante para fazer? Alice podia recusar. Mas a forma como ele a observava,
como se esperasse que ela fugisse, a irritava. Ela não daria a ele o prazer de vê-la hesitar. Muito bem, ela disse, firme. O que exatamente espera de mim? O olhar de Nicholas brilhou com algo perigoso. Quero que você me prove que é tão imbatível quanto finge ser. E não se preocupe, pois o seu pagamento será de acordo à função que receber. O dia seguiu um ritmo exaustivo. Nicholas a levou de um compromisso a outro, sem aviso ou explicação. Primeiro, um encontro de negócios em um restaurante luxuoso, onde Alice foi obrigada a se sentar ao lado dele enquanto executivos a olhavam com estranheza. Depois, uma visita a uma obra de um de seus empreendimentos, onde ele a fez analisar detalhes estruturais, como se esperasse que ela soubesse algo sobre engenharia. E ela não recuou. Ela fez perguntas. Ela analisou. Ela não se permitiu parecer deslocada. Quando o sol começou a se pôr, Alice sentia cada músculo do corpo clamando por descanso, mas não lhe daria a satisfação de demonstrar. Foi um dia interessante, ela disse, ao voltarem para a mansão. Nicholas a olhou de esguelha, como se a estudasse. Você se saiu melhor do que eu esperava. Que bom saber que suas expectativas sobre mim eram tão baixas. Dessa vez ele riu. Baixo, pouco. Alice, caso seja melhor para você, você pode ocupar um dos quartos de serviços da casa, assim não precisará mais perder os 5 minutos que podem ser cruciais em um jogo. Boa noite, Alice. Ela observou subir as escadas, sem pressa, sem olhar para trás. Alice sabia que estava entrando em um jogo perigoso. Mas, naquele instante, entendeu algo crucial. Nicholas Belmont não era o único que sabia jogar. Alice não estava acostumada a ser desafiada daquela forma. E, de alguma maneira, o jogo proposto por Nicholas começava a apossar-se de sua mente de um modo estranho. Ela não o temia, mas a forma como ele a observava, como se estivesse medindo cada movimento, a tirava do equilíbrio. O que mais ele queria dela? Não estava ali para ser um brinquedo, mas sua vontade de provar que podia mais do que ele esperava a impulsionava de uma forma que ela não podia ignorar. No dia seguinte, a rotina continuou com a mesma intensidade. Mas havia algo diferente no ar. Nicholas parecia mais expectante, mais atento, e Alice não podia deixar de se perguntar até que ponto ele estava testando seus limites. Durante a manhã, ele a acompanhou por várias tarefas na mansão, observando-a com uma calma tensa, como se aguardasse que ela cometesse algum erro, qualquer falha que pudesse finalmente quebrar a fachada de resistência que ela mantinha. Você sabe o que fazer com isso? Ele perguntou, colocando diante dela um contrato complexo, cheio de cláusulas e números. A mesa de Nicholas estava uma bagunça, papéis espalhados por todos os lados. Para alguém tão meticuloso, a desordem parecia estranha. Alice olhou para o contrato. Seu cérebro rapidamente processou as palavras, as datas, as condições. Ela nunca imaginara que teria de lidar com documentos como aquele, mas o desafio estava ali, pronto para ser enfrentado. Ela não hesitou. Você está me desafiando a encontrar um erro? Perguntou com uma leve ironia, a voz controlada. Nicholas arqueou uma sobrancelha, interessado. Se você achar um erro, pode fazer uma proposta para reescrever as cláusulas que considera problemáticas. Alice se inclinou sobre a mesa, analisando com atenção cada palavra. Ela podia sentir o olhar dele em sua nuca, esperando que falhasse, esperando que mostrasse alguma insegurança. Mas Alice não estava ali para ser subestimada. Ela tinha aprendido muito com o tempo, e esse era o momento de usar tudo o que sabia. Este trecho aqui, ela apontou com o dedo, tocando delicadamente o papel, está incoerente. A cláusula 5 contradiz a 8 em relação ao prazo de entrega. Isso precisa ser ajustado. Nicholas se aproximou, curioso. E como você sugeriria a mudança? Alice não precisou pensar muito. Ela havia estudado o básico sobre contratos em seu tempo de faculdade, agora, as palavras vinham com naturalidade. Alteraria a cláusula 5 para estabelecer um prazo mais flexível e, na cláusula 8, reforçaria a responsabilidade em caso de inadimplência, sem afetar o tempo de entrega. Nicholas sorriu,
não de forma gentil, mas com um leve orgulho de quem reconhece um adversário à altura. Alice podia ver o desafio em seus olhos, uma aprovação silenciosa que, ao contrário do que imaginava, não a fazia se sentir menor. Pelo contrário. Era como se ele estivesse testando sua resistência, sua capacidade de ir além do óbvio. Não me parece tão mal, ele comentou, quase de forma desinteressada, mas a tensão no ambiente era palpável. Talvez você tenha algo mais interessante para oferecer do que eu imaginava. Alice não respondeu de imediato. Apenas o encarou, ciente de que ele estava tentando arrancar algo dela. A sensação de ser observada como uma peça em um tabuleiro de xadrez a incomodava, mas ela sabia o que fazer. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Talvez o senhor ache que todas as pessoas são inferiores a você, mas o senhor pode se surpreender. Ser pobre não é sinônimo de ser burro, Sr. Nicholas. Disse ela. Nicholas olhou para ela como se estivesse a analisando da cabeça aos pés. Ele apenas pegou os papéis que estavam na sua mesa e se retirou. Antes de ir, ele disse novamente a Alice: você pode ocupar um dos quartos de serviços, Alice. E muito obrigado por ter feito essa identificação no contrato. Alice olhou surpresa para Nicholas. Pela primeira vez ela viu aquele homem arrogante agradecendo por algo que ela fez. Nicholas saiu daquele ambiente deixando Alice finalizar as suas funções. Naquela noite Alice resolveu ficar em um dos quartos de serviços da casa. Ela já tinha roupas novas que deixava na casa de Nicholas, então seria mais prático para ela do que ter que ir e voltar novamente na manhã cedo. Após expediente, Alice foi para o seu quarto, tirou as vestes de serviçal e vestiu uma camiseta larga e grande. Alice amava ler livros, olhando pela janela. Ele sentia-se confortável naquele quarto, a cama era macia, os lençóis macios e cheirosos. Alice começava a se lembrar de como era sua vida antes de chegar àquela casa. Alice veio de uma família classe média, mas tudo mudou quando seu pai faleceu e a sua mãe casou novamente. A mãe de Alice passou a não se importar com ela. O homem que passou a ser o seu padrasto, era um homem que tinha segundas intenções com ela. Mas a sua mãe não acreditava no que ela dizia, então ela resolveu sair de casa e ir em busca dos seus sonhos por conta própria. Finalizou a sua faculdade, mas as oportunidades de emprego ainda não tinham chegado até ela. Ao terminar um capítulo do livro, Alice sentiu sede e foi até a cozinha beber um copo com água. Ela abriu a geladeira e enquanto pegava a garrafa foi surpreendida com a chegada de Nicholas. Ela olhou para ele com um ar de surpresa e disse: Sr. Nicholas, me perdoe, eu não sabia que estava por aqui. Nicholas, imediatamente, olhando para Alice respondeu: você não precisa se desculpar, eu não costumo vir à cozinha nesse horário, mas senti muita sede e por isso vim aqui, Alice. Ela respondeu: certo, eu vou deixar o senhor à vontade, já estarei voltando para o meu quarto. Você não precisa sair daqui, Alice. Vamos aproveitar para conversar um pouquinho. Me conte mais sobre você, o que fazia antes de vir trabalhar aqui comigo? Disse ele. Alice começou a contar a ele um pouco da sua história. Ele observava cada detalhe do que ela falava, e se mostrava atencioso. Quando Alice terminou de contar toda a história, Nicholas, muito curioso, lançou a pergunta a Alice: você é solteira? Alice pensou por alguns minutos antes de responder. Ela queria imaginar onde ele queria chegar com essa pergunta. Após alguns minutos ela respondeu: sim, sou solteira e você? Nicholas ficou surpreso com a devolução da pergunta, mas instantaneamente respondeu: sim, eu sou solteiro. Na realidade eu nunca estive com mulher alguma. Eu sou virgem, sou um sonhador, e sempre pensei que gostaria de estar com uma mulher por amor, e não apenas por prazer. Mas ainda, até o momento, não encontrei com a mulher que será a minha esposa. Alice olhava para Nicholas como se fosse um outro homem que estivesse ali à sua frente. Naquele momento Alice viu um homem desarmado. Nicholas mostrava para ela uma versão que nunca antes ela poderia imaginar que veria nele. Alice não sabia o que responder, apenas comentou: espero que logo, muito em breve o senhor a encontre. Nicholas foi se aproximando de Alice, e meio que se esbarraram quando ele tentou alcançar o copo que estava atrás dela. Alice tentou sair da frente, mas já era tarde. Sem querer,
Nicholas deixou a água cair na roupa de Alice. O corpo de Alice ficou marcado na roupa molhada. Nicholas conseguia ver o desenho do corpo escultural de Alice. Ele, demonstrando total falta de manuseio com as coisas da cozinha, olhou para Alice e pediu perdão. Alice achou graça e respondeu: agora estamos quites, eu derramei vinho em você e você derramou água em mim. Os dois começaram a rir muito, e quando caíram na real, Nicholas já estava coladinho em Alice e Alice cheia de desejo por ele. Não, senhor Nicholas, não podemos fazer isso, eu sou a sua emprega. Nicholas, olhando para Alice, respondeu: não, você é muito mais que isso, há muito tempo você não é somente a minha empregada, você desperta em mim algo muito bom, Alice. Um sentimento que eu nunca antes tive por outra mulher. Nicholas se encostava cada vez mais em Alice, que correspondia aos seus instintos. Alice desejava Nicholas, mas o seu perfil como um profissional não deixava que ela cruzasse aquela linha. Não, senhor Nicholas, nós não podemos. Me perdoe, eu vou voltar para o meu quarto. Alice voltou para o seu quarto, mas o seu corpo pedia que estivesse com Nicholas. Ela desejava aquele homem, ela tinha vontade de estar em seus braços. Enquanto isso, Nicholas continuou na cozinha pensando em Alice. Ele não pensava em mais nada que não fosse Alice, ele estava obcecado por ela e por tudo que ela passou a representar para ele. A madrugada caiu lentamente sobre a mansão, as luzes suaves iluminando os cantos do quarto onde Alice estava sozinha, perdida em seus próprios pensamentos. Os últimos dias haviam sido um turbilhão de tarefas e desafios impostos por Nicholas. Mas, no fundo, algo mais começou a se formar entre eles. Algo que ela não sabia como lidar. Uma tensão que ia além do simples conflito de vontades. Ela o sentia. E talvez ele também a sentisse. Era como se ela possuísse Nicholas mesmo sem estar em contato com o corpo dele. O fogo do desejo por Nicholas começou a consumir o corpo de Alice, ela suspirava por Nicholas. Para conter os seus impulsos, Alice se levantou, abriu o chuveiro e tomou um banho gelado. Ela havia deixado a porta do quarto aberta, foi quando ela ouviu o som dos passos de Nicholas ecoando pelo quarto, interrompendo sua reflexão no chuveiro. Ela se virou, e o encontrou parado na porta, os olhos sombrios e penetrantes. O calor que emanava dele era quase palpável, como se o quarto inteiro fosse um reflexo de seu próprio desejo silencioso. Nicholas, o que você faz aí? O box do banheiro não permitia que Nicholas contemplasse o corpo de Alice, ele viu apenas do pescoço para cima. Está tão quieta, disse ele, a voz baixa e carregada de algo que Alice não soube identificar de imediato. Eu entrei chamando o seu nome e não me respondeu, ao ouvir o som da água entrei. Alice fechou o chuveiro, tentando manter a compostura, mas, no fundo, seu coração batia mais rápido. Ela sabia o que ele queria. Sabia que ele estava ali por um motivo. Mas, ao mesmo tempo, não queria ser apenas uma das suas conquistas. Ela não era tão fácil de decifrar e muito menos acreditava no papo dele de que ele era virgem e nunca havia conhecido uma mulher. Só estava refletindo, respondeu, tentando manter a calma. Nicholas caminhou até ela com passos largos, seus olhos fixos nos dela. Alice podia sentir a tensão entre eles, algo invisível, mas que estava prestes a explodir. Refletindo sobre o que? Perguntou, parando bem diante dela, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo. Alice não respondeu imediatamente. O olhar dele a desafiava, mas também a atraía de maneira incontrolável. Ele parecia estar esperando que ela se rendesse, mas algo dentro dela se recusava a ceder. Não agora. Não dessa forma. Não tenho nada a esconder, respondeu, finalmente, tentando desviar os olhos. Nicholas sorriu de forma enigmática, seus dedos tocando suavemente o queixo dela, forçando-a a olhá-lo. O toque foi suave, mas carregado de intensidade. Como se ele soubesse exatamente o efeito que tinha sobre ela. Eu sei que você tem algo a esconder, Alice, disse ele com uma suavidade inesperada. E eu quero descobrir o que é. A voz dele estava baixa, quase um sussurro, mas havia algo mais no ar, algo que não podia ser ignorado. A proximidade deles era elétrica, como se o simples ato de estarem tão perto criasse uma tensão insuportável.
Alice podia ver a sombra de um desejo profundo nos olhos dele, e, por mais que quisesse resistir, sentia o mesmo desejo queimando dentro de si. Ela deu um passo atrás, não porque quisesse fugir, mas porque sabia que, se ficasse ali, não conseguiria mais se controlar. Ele era como um incêndio prestes a consumir tudo ao seu redor. Mas ele não a deixou se afastar. Não precisa se afastar de mim, ele murmurou, a voz agora rouca, cheia de algo primal e irresistível. Ele a puxou de volta suavemente, seus dedos deslizando pela pele dela, como se quisesse gravar aquele toque na memória de ambos. Alice naquele momento estava enrolada em uma toalha, e ele usava um short e estava sem camiseta mostrando todo o seu corpo escultural. O corpo de Alice tremeu levemente ao sentir o toque dele, e ela não podia mais negar o que estava acontecendo entre eles. O desejo, a atração, tudo estava se fundindo em um único momento. Ela fechou os olhos, deixando-se levar pela sensação de estar completamente envolvida por ele. Nicholas a observou por um instante, como se estivesse esperando uma reação, e então, com uma leveza inesperada, tocou seus lábios com os dedos, afastando-se o suficiente para que Alice pudesse respirar. Alice, eu te desejo, minha menina. Você tem mudado o meu interior, me ajudado a ser um homem melhor, um homem humano. O meu corpo é consumido pelo desejo que tenho por você. A sua pele é suave como um veludo. Enquanto Nicholas falava essas palavras, ele ia abrindo a toalha que enrolava Alice. Você é a obra mais linda que já vi na minha vida, e mesmo que não acredite, se você me der essa oportunidade, será a primeira mulher que amarei e entregarei o melhor que existe em mim. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de encanto e rendição. Ela queria resistir, mas, ao mesmo tempo, não conseguia mais negar o que sentia. Alice não se conteve e se rendeu a Nicholas. Com um movimento quase imperceptível, ela se aproximou dele, seus lábios tocando os dele em um beijo suave, mas carregado de tudo o que ela ainda não conseguia expressar em palavras. Ele reagiu imediatamente, como se aquele beijo fosse a única coisa que importasse. A mão dele se prendeu à nuca dela, aprofundando o beijo, e Alice não hesitou em corresponder. Algo dentro dela, algo que ela não sabia que existia, despertou naquele instante. Alice e Nicholas se entregaram um ao outro. Aquele momento parecia cena de filme. Dois corpos que pegavam fogo dentro do quarto, as meias luzes que estavam acesas naquele quarto geravam um clima romântico para a cena que o casal vivia. Nicholas sussurrava aos ouvidos de Alice, e Alice correspondia aos seus comandos como uma mulher totalmente rendida. Nicholas se mostrava um homem extremamente romântico, ele enchia Alice de elogios e recitava poesias ao seu pé de ouvido, enquanto seus corpos se encaixavam como peças perfeitas. Nicholas a olhou com uma intensidade que fazia com que ela sentisse que ele não a via apenas como uma grande presente que ele havia ganhado. Eu estou completamente apaixonado por você, Alice. Agora não tenho como voltar atrás. Eu penso em você durante todo o meu dia. Você tem sido a minha inspiração, o meu encanto, a flor que embeleza o meu dia, o meu diamante. Alice, me dê a honra de ter você como a minha namorada. Ela não sabia se estava pronta para aquilo, mas sabia que, de alguma forma, ele havia quebrado algo nela. Algo que ela não sabia que existia. E, embora soubesse que o futuro entre eles seria complicado, havia uma parte dela que se entregava àquela sensação, ao sentimento de estar perdida e, ao mesmo tempo, completamente encontrada nos braços dele. E você, Nicholas? Perguntou ela, sua voz suave, mas cheia de um desafio silencioso. Está pronto para o que isso vai significar? Ele sorriu, mas era um sorriso diferente, mais verdadeiro, como se algo tivesse finalmente se alinhado entre os dois. Com certeza, Alice, ele disse, tocando suavemente o rosto dela. Eu quero ter você comigo pelo resto dos meus dias. Nicholas, o empresário mais cobiçado daquela cidade, realizou o seu sonho em amar e sentir prazer do amor nos braços de Alice. Enquanto todos pensavam que ele era o maior pegador da cidade, Nicholas, na realidade, estava guardando esse momento de paixão para viver com a mulher que finalmente mudaria a sua vida para sempre. Alice passou a ser o braço de direito de Nicholas. Ele descobriu nela uma excelente estrategista para os seus negócios.
Alice o acompanhava em todos os eventos e brilhava como uma executiva. Após um ano de namorado, Nicholas pediu Alice em casamento. E claro que ela aceitou, e após um ano de casamento, Alice e Nicholas tiveram o primeiro fruto do amor deles. Um casal de gêmeos. Me conta o que achou dessa história, apaixonados do Tubeflix. Se você conhecesse um homem como Nicholas, acreditaria que ele nunca antes tivera com uma mulher em seu íntimo? Dariam essa chance a ele? E não esquece de me dizer de qual cidade está assistindo a essa história. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.